para quem está acompanhando agora, né? E esse conceito que vem lá da Convenção da ONU de 2006 e que foi incorporado pelos conceitos jurídicos do Brasil desde 2009, por conta de um decreto federal, e depois, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, o nosso famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência, também traz, no artigo 2º, esse conceito. É o que eu vou colocar aí no chat para vocês agora. Tá aí no chat para quem quiser entender um pouquinho melhor. Tá aí, ó, conceito de pessoa com deficiência considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. O que é longo prazo, André, para a lei? 2 anos ou mais. Ok? 2 anos ou mais. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Aqui no nosso caso, que a gente trata mais os monoculares e os SU, né, surdos unilaterais, está nessa categoria do sensorial. Ok? O qual, em interação, agora a parte mais importante, tá? A parte mais importante. Interação com uma ou mais barreiras. Uma ou mais barreiras. Então, apenas uma barreira basta. Pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vou dar o meu próprio exemplo, né, que eu gosto de fazer isso. Eu me tornei uma pessoa com deficiência auditiva unilateral, tem aqui todos os laudos, já mostrei aqui algumas vezes, que marca bem essa situação. Eu tive uma doença, eu tive que fazer 2 cirurgias por conta de colesteatoma, que é uma doença que dá no aparelho auditivo, e numa delas eu tive que tirar todo o aparelho auditivo interno aqui na minha cabeça e não escuto nada desse ouvido. Tem um zumbido 24 horas aqui, uma abelha buzinando aqui no meu ouvido, ok? E o que isso gera para a minha vida? Gera um monte de barreiras, um monte. Barreiras sociais. Quando eu vou almoçar ou jantar num restaurante com a minha família ou com algum amigo, eu preciso me colocar sempre à direita dele, à esquerda dele, para o meu ouvido direito ficar do lado dele, para eu escutar o que ele fala. Se eu ficar do lado esquerdo, se eu sentar do lado esquerdo deles, eu não ouço o que é conversado. Se eu estiver num ambiente, barreiras sociais, se eu estiver num ambiente, num restaurante, em qualquer lugar que tenha muito ruído, muita gente conversando, muito barulho, eu não consigo entender o que está rolando na conversa das outras pessoas. Aqui em casa, né? 2 pessoas falando ao mesmo tempo e a televisão ligada, eu não consigo entender nada do que está rolando. Nada. Eu consigo ouvir o ruído, né? Como a doutora Daniela já me ensinou, é um ruído ambiental. Então, para mim é um ruído. Para mim é um ruído. Outra barreira, que é uma barreira pessoal. Muitas vezes as pessoas falam comigo, mesmo perto, e eu não entendo o que a pessoa falou e eu preciso perguntar. Como? Pode repetir? Porque eu não consigo entender. Então, hoje eu faço muita leitura labial para ajudar na minha compreensão do que as pessoas estão falando, principalmente na rua. Se eu vou no supermercado fazer uma comprinha e tal, eu preciso prestar atenção na hora do caixa para poder entender o que o caixa está falando comigo. O Marcelo está falando aqui legal. Marcelo, boa dica. Dirigindo, o vidro tem que estar fechado. Se abrir o vidro do carro, você fica completamente perdido. E assim, não é perdido só em termos de espaço. Não sei se isso acontece com vocês, que são surdos unilaterais, mas me dá uma agonia, barulho, muito barulho, né? Muito barulho, som alto, televisão alta, música alta, vidro do carro abaixado. Me dá uma agonia, em algumas vezes, no começo, eu tinha tontura, náusea, tudo por conta do barulho excessivo. Se eu ficar num lugar muito barulho, com muito barulho, por muito tempo, aquilo me dá um mal-estar horrível, dor de cabeça. É horrível, é horrível.
Então, assim, são barreiras. Barreiras. Vou colocar de novo no chat o conceito de pessoa com deficiência. Tá? Só para vocês entenderem onde eu quero chegar com esse papo. Então, veja bem aí, ó, tá? Para quem está aí online, está no chat do YouTube, tá? E do Facebook também, quem está acompanhando pelo Facebook. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento a longo prazo, 2 anos ou mais, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ok? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, eu disse aqui algumas barreiras, podia falar de barreiras profissionais, não é o meu caso, porque eu trabalho sozinho, num ambiente que tem isolamento acústico, tá? Mas olha só a minha sorte. Nos últimos 2, 3 meses, eu tenho uma obra no vizinho que é atrás da minha parede aqui do escritório. Eu estou olhando para uma parede, tá? O computador está na minha frente, eu estou olhando para uma parede. Atrás dessa parede tem uma obra que está há 3 meses. E os caras não economizam no barulho, né? Até porque é uma obra. Estão reformando a casa toda. Então, imagine o meu problema de trabalho com martelo, marreta, aquela coisa que chama um martelete, que é um equipamento que fura, que quebra. Imagina. Né? Agora, você imagina uma pessoa que trabalha num call center, num banco. Né? É loucura. O João Ângelo está lembrando aqui também, dormir sempre com o ouvido bom para cima. Aí depende, né, rapaz? Se a pessoa que você dorme ronca, eu durmo com o ouvido bom para baixo. Mas fica quieto, não conta para ninguém, não. Tá? Eu tenho uma tática, João, que é o seguinte: à noite, quando você desliga tudo, é que o zumbido fica mais alto, né? Então, eu sempre durmo com um sonzinho baixinho no ouvido bom. E aí, cara, pode cair a casa que já era. E isso mascara o zumbido. Eu aprendi essa técnica, isso mascara o zumbido. Mas eu estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte, pessoal: o que caracteriza pessoa com deficiência é isso que eu botei para vocês. É isso que eu coloquei para vocês aí agora, que está aí no chat. Esse conceito que está na Lei Brasileira de Inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ok? E aí, como é que eu alcanço? André, como é que você consegue alcançar um meio que te reconheça como pessoa com deficiência? O Armando falou que minha mulher vai me bater. Rapaz, não bate não, porque olha, minha avó falava que quem conta a verdade não merece castigo. Então, eu não tenho o que fazer, meu filho. Então, olha só, resultado. Como é que eu alcanço, então, um meio com o qual eu consiga mostrar para a sociedade, alcançar direitos que digam que eu sou uma pessoa com deficiência? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quero fazer um exercício com vocês aqui agora. Então, vocês viram, para quem está acompanhando aí há mais tempo, vocês viram entendeu para entender qual é o conceito jurídico de pessoa com deficiência? Deu para entender? Eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Primeira pergunta, responde aí no chat para mim, por favor. Vou botar de novo, tá? Botei de novo aí no chat, tá? De novo aí o conceito, tá? Esse conceito de pessoa com deficiência, que está aí no seu chat, ok? Beleza? Engloba quais tipos de deficiência? Fala para mim, o que você acha? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Presta muita atenção, porque tem uma pegadinha nessa pergunta. Que tipos de deficiência engloba esse conceito jurídico do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? Minha amiga querida Kiara Lins é uma grande amiga, querida amiga. Ela está perguntando como ficam as questões dos autistas e TDAHs. Sou RH e fico super com essa dúvida. Querida, autista
não tenho nenhuma dúvida, existe uma lei específica considerando o autista como pessoa com deficiência. O TDAH, existe um projeto de lei que está tentando classificar. A sua pergunta é muito boa, Chiara, porque olha só, presta atenção. Olha só. Se vocês entenderam o conceito de pessoa com deficiência, que eu coloquei aí no chat, qual tipo de deficiência fica de fora desse conceito? Qual tipo? Responde para mim. Vocês vão me ajudar muito respondendo essa pergunta. Vocês não fazem ideia. A pergunta que a Chiara fez, autista fica de fora? Já respondi. TDAH fica de fora? Qual tipo de deficiência fica de fora? É isso que eu estou querendo saber de vocês. Né? Bota um respondendo, eu já prossigo aqui. Enquanto isso, deixa seu joinha, porque isso ajuda o canal e ajuda outras pessoas a saberem, entenderem disso tudo que a gente está conversando aqui, pessoal. Tá? Faça isso. Vamos lá, responde aí. Quem vai ser o primeiro a responder? Qual tipo de deficiência fica de fora desse conceito? A Chiara está colocando aqui, ó. Sim, porque as deficiências mentais são mais difíceis do que as físicas, penso eu. Será que é isso? Será que é isso que a Chiara está falando? O Michel Cavalcante está dizendo que é o surdo unilateral que fica de fora. Chiara está falando que essa é uma pergunta difícil de responder. Não é não. Não é não, Chiara. Não é não. Olha lá, ó. Volta aí no chat para você ler novamente qual é o conceito. Gente, existem 4 tipos principais de deficiência, tá? Física, dá para entender bem. Mental, são as doenças mentais que geram deficiências mentais. Intelectuais, tá? Que é um tipo de deficiência que afeta a possibilidade da pessoa aprender as coisas, ok? Então, tem dificuldade de aprendizagem. E as sensoriais, visão, audição, olfato. O Carlos Oliveira está dizendo assim, acho que nenhum, porque pelo texto engloba todas. O Marcelo Pérez está dizendo assim, mental, porque algumas doenças mentais são difíceis de diagnosticar. O Rival está dizendo nenhuma. Pois é, o Carlos e o Rivaldo acertaram a pergunta. Nenhuma deficiência fica de fora. Olha só, presta atenção. Gente, eu não estou tirando de trás da minha orelha, de dentro de uma cartola do mágico, isso que eu estou falando aqui, não. Eu estou colocando para você. Pode ir no Google, dá um Google aí agora, coloca lá, artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Você vai ver que é o que está escrito aqui que eu coloquei para vocês aí no chat. É exatamente o mesmo texto. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Nós precisamos de alguma lei específica, depois da LBI, que é de 2015, precisamos de alguma lei específica para poder classificar ou caracterizar algum tipo de deficiência? Não. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É exatamente o que vocês estão ouvindo. Não precisa. Ah, mas espera aí, doutor André. Então, espera aí. Agora você bagunçou minha cabeça. E é para bagunçar mesmo o papo aqui hoje, tá? Para bagunçar a sua cabeça. Não teve a lei do monocular em 2021? Teve. Precisava? Não. Não precisava. Se você lê o que está no artigo 2º, no parágrafo da LBI, parágrafo 1º, parágrafo 2º, é o que está na lei do monocular. Então, peraí, para que uma pessoa explica para mim, olha o que eu estou falando. Nós já temos uma lei brasileira de inclusão que prevê o que é uma pessoa com deficiência e quando que ela vai ser identificada como uma pessoa com deficiência. Essa lei é de 2015. É de 2015. Passou a valer em janeiro de 2016.
Então, por que a gente tem que ter uma lei do monocular? Redundância. Não precisava. Para que tem que ter uma lei do surdo unilateral? Não precisa. Não precisava. Mas então quer dizer que com a lei brasileira de inclusão a gente resolve tudo? Olha, o que eu vou falar para vocês agora é o seguinte, tá? Muito antes da lei do monocular, muito antes, eu vou voltar a falar esse assunto mais para o fim da live, mas eu quero adiantar aqui agora porque a Beth já matou a charada aqui, ó. A Beth já matou a charada. A Beth está colocando aí no chat o seguinte, vou botar até na tela aqui, Beth. Por isso que na justiça, geralmente, as ações são deferidas. Exatamente, amiga. Exatamente. O que acontece? Se eu defendo, Beth, se eu defendo por essa linha que eu estou fazendo de raciocínio aqui, como que um juiz pode desclassificar uma pessoa através desse comando legal aqui do artigo 2º da LBI? Não pode. Mas então o senhor está dizendo que mesmo que não haja lei do surdo unilateral, mesmo que não houvesse lei do monocular, se uma pessoa quiser alcançar um determinado tipo de benefício, e vamos supor que o INSS negue, ela pode entrar na justiça para brigar judicialmente por isso? Pode. Eu conheço pessoas, e posso mostrar isso para quem quiser, que fizeram concurso público há mais de 10 anos, surdos unilaterais, e que estão trabalhando por força de liminar judicial esse tempo todo, porque a justiça considerou que ele era uma pessoa com deficiência. Sim, porque a principal razão, sabe qual que é? Isso antes da LBI. Porque a própria Organização Mundial da Saúde diz que o surdo unilateral é uma pessoa com deficiência. E agora? Como é que você consegue sair de uma dessa? Não sai.